que fazer medicina pela VUNESP? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, um especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para você conquistar a sua vaga em medicina em menos de um ano. Exatamente. Então, olha só, se você é um candidato, uma candidata, pai, mãe de candidatos, e você gostaria de ser aprovado ou ter alguém aprovado em medicina em menos de um ano, este perfil é para você. Então, não perde tempo. Se inscreve no canal. Se você já vê isso aqui no Instagram, segue o perfil. Por quê? Tudo que eu faço aqui, tudo que a gente faz, toda a equipe, é direcionando, é ajudando, é incentivando, é mostrando passo a passo o caminho para você conquistar sua vaga em menos de um ano. Beleza? E hoje nós vamos falar o seguinte, o porquê, Débora, eu devo escolher a VUNESP. Por que eu deveria escolher a banca VUNESP e não nenhuma outra? Quais são as diferenças? O que é isso de VUNESP? E eu quero falar isso aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que entender é o seguinte, que o vestibular, grandes vestibulares, eles têm bancas que preparam provas. Existem alguns vestibulares de medicina que é a própria faculdade que prepara a prova. Mas, geralmente, os grandes vestibulares contratam empresas para preparar o vestibular. Vou dar exemplos aqui. FUVEST. A FUVEST é a empresa que faz o vestibular da USP. A CONVEST é a empresa que faz o vestibular da Unicamp. A VUNESP, essa é a sacada agora. A VUNESP é a empresa que faz mais de 40 vestibulares de medicina por ano. Sacou aí a dica? Então, nós vamos começar por aí. Por que eu devo escolher a VUNESP? Porque você aumenta suas chances de conseguir aprovação em mais de 40 vezes. Como assim, Débora? Olha só. Se você vai fazer ENEM, você faz uma prova por ano. Se você vai fazer FUVEST, uma prova por ano. Se você vai fazer CONVEST, que é a Unicamp, uma prova por ano. Se você vai fazer VUNESP, você tem mais de 40 opções de provas para conseguir passar em medicina em menos de um ano. Então, sem dúvidas, sem a menor sombra de dúvidas, quem escolhe a VUNESP tem muito mais chance de conseguir aprovação. E aí tem gente que fala, Débora, mas eu quero fazer aqui na minha cidade. Será que tem VUNESP? Gente, uma coisa importante. Por um tempo, a VUNESP ela foi muito mais São Paulo do que outras regiões. Ela fazia mais vestibulares que estavam localizados em São Paulo, né? Que faculdades estavam localizadas em São Paulo. Hoje, isso não é uma realidade. Nós temos vestibulares da região Nordeste, nós temos 4 faculdades na região Nordeste, que é a banca VUNESP que prepara. Nós temos faculdades ali no Sul, que a banca VUNESP prepara. Goiás, Minas Gerais, Brasília. São Paulo ainda tem um polo muito gigante, né? Várias provas. Então, o que você precisa entender? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que precisa ficar claro para você. Na banca VUNESP, as minhas opções são maiores. Eu tenho mais opções e tenho mais chance, porque eu tenho mais vagas, mais provas. Então, sem a menor sombra de dúvida, mas eu queria muito a faculdade X. Você não precisa deixar de prestar a faculdade que você quer, mas segue uma dica importante. É muito importante você abrir o leque se você tem pressa de passar. Eu estou falando aqui de aprovações em menos de um ano. Se você tem 40 opções, com certeza é muito mais simples conseguir essa aprovação em menos de um ano do que quando você tem uma prova. Porque se você vai lá fazer uma prova e dar alguma coisa errada naquele dia, você tem que se preparar mais um ano, certo? Quando eu estou na VUNESP e eu tenho 40 vestibulares para conseguir fazer, vamos supor que eu fui fazer uma e deu erro. Eu tenho outra. Você consegue escolher. Então, a primeira grande vantagem da banca VUNESP, o leque de opções. Eu tenho mais de 40 provas que eu posso escolher. Débora, eu vou fazer 40? Claro que não. Nós vamos falar aqui sobre as características. Mas, se eu quisesse, se desse conta, eu faria. Por quê? Porque eu tenho esse leque. Então, é importante. A primeira grande vantagem da banca VUNESP, qual que é, Débora? O volume de vestibulares que essa banca prepara. É a única... Gente, olha só, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. É a única banca
que prepara tantos vestibulares de medicina. Então, quem não conhece a VUNESP está perdendo tempo de aprovação em medicina, porque é a única banca que prepara tantos vestibulares de medicina. Não tem outra banca que prepare nem 1/3 da quantidade de vestibulares que a VUNESP prepara. Então, sem a menor sombra de dúvida, se você nunca cogitou a possibilidade de fazer VUNESP, se não conhecia, você perdeu tempo até hoje. Então, coloca aí VUNESP, e se você tiver alguma dúvida com relação a ela, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder, até mesmo porque, se você não sabe, eu sou uma especialista dos vestibulares de medicina da banca VUNESP. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira grande vantagem, o leque de opções. E aí vem Débora, mas ela só faz particulares? Ela só faz pública? Ela só prepara o Unesp? Não, gente, olha só. A banca VUNESP prepara vestibular de todas as possibilidades. Vamos falar aqui sobre elas. Dentro desse grupo, vamos fechar aqui em 40, um pouquinho mais de 40, 42, 43 faculdades. Mas vamos supor aqui que são 40. Dentro desse leque de 40 provas, nós temos 5 faculdades públicas. Ah, agora melhorou. Ah, Débora, mas eu quero pública, então por isso eu vou fazer FUVEST, por isso eu vou fazer ENEM. Tá, só que você tem 5 possibilidades de faculdades públicas na banca VUNESP. Nenhuma outra banca, gente, nenhuma outra banca te oferece 5 opções de provas, 5 vestibulares para você tentar pública. Nenhuma. Só a banca VUNESP. Débora, e quais são elas? Unesp, é muito conhecida por todos vocês, FAMERP, FAMEMA, Unifesp e UEA. A Unifesp tem sistema misto, ENEM e VUNESP, as outras tudo só VUNESP. Então, nós estamos falando de um leque de 5 faculdades públicas que você pode concorrer estudando para uma banca. Ao contrário de quando você estuda para a FUVEST, para o ENEM, para a Unicamp, fazer. Débora, mas eu não posso estudar para uma e prestar todas? Poder você pode, só não vai ser aprovado. Então, isso tem que estar muito claro. Ah, por que eu tenho que estudar para a banca? Se você não estudar para a banca específico, se você não estudar direcionado, você vai ficar anos estudando e não vai passar. Então, não sei se é o seu caso ou se você conhece pessoas que já estão há anos se preparando, tentando medicina e não conseguem aprovação. O primeiro grande erro de todos os candidatos que ficam anos tentando aprovação é justamente o estudo genérico, estudar aleatório, estudar tudo e tentar todas. Isso não existe, gente, para medicina. Isso dá certo para alguns cursos, para algumas faculdades, mas não é para medicina. Tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa, foco. Você tem 5 faculdades públicas, você consegue estudar e se preparar para 5. Olha só, você tem 5 chances de aprovação em faculdades públicas. Débora, mas aí não é na cidade que eu quero. Poxa, você quer medicina ou não quer? Você quer medicina na faculdade pública ou não quer? Você vai atrás do seu sonho ou não vai? A gente vai realizar isso ou não vai? Então, você precisa colocar isso na balança. Então, olha só, nós temos 5 públicas e mais de 35 faculdades particulares. E detalhe, boa parte dessas faculdades que a banca VUNESP prepara, elas estão aí ranqueadas dentro do ranking aí das melhores. Por exemplo, Santa Casa, em São Paulo, é da banca VUNESP. Faculdade Albert Einstein é da banca VUNESP. Faculdade Tradicional da ABC, né? É banca VUNESP. FAMECA é VUNESP. FMJ é VUNESP. FACISB, VUNESP. São Caetano, São Camilo, Uniceub, Unisul, Unifimes, Unicerrado. Gente, e aí vai, porque nós temos um leque gigante de provas particulares. Débora, eu vou prestar faculdades particulares. Olha, eu vou aqui, ó, escuta. Presta atenção que eu vou falar com você. Se você vai prestar vestibulares de faculdades particulares, você tem que fazer VUNESP. Por quê? Obviamente você passa em menos de um ano. Você não precisa ficar um tempão se preparando. E eu não estou falando de faculdades ruins, não, tá? Eu estou falando das melhores. Você quer fazer Einstein? Tem que fazer em menos de um ano. Você consegue passar em Einstein em menos de um ano, Santa Casa em menos de um ano, ABC em menos de um ano. Gente, é só estudar focado e direcionado para essa banca. Então, qual é a primeira dica? A VUNESP tem mais de 40 possibilidades de provas. Débora, eu quero só públicas, tem 5. Débora, eu quero particular, tem mais de 35. Débora, eu presto as 2. 40 possibilidades.
Ah, mas aí eu vou me inscrevendo aleatoriamente? Não. Tem outro benefício da Banca Vunesp. Tem alunos que falam o seguinte para mim: eu não gosto da prova dissertativa, não me dou bem. Gente, é possível treinar, aprender o que tem que ser feito numa prova dissertativa em menos de um ano e passar? Sem a menor sombra de dúvidas, sim. O que você precisa saber? Prova dissertativa tem uma grande sacada: critério de correção. Se você domina critério de correção da banca, você vai lá e gabarita a prova. Porque conteúdo, você está estudando tanto para objetiva quanto para dissertativa. E provavelmente você vai dominar o conteúdo. O que vai pegar muitos alunos, que pega muitos alunos e tira aí, passa ali, né, o rodo em muita gente, é critério de correção. Então, se você dominar critério de correção, obviamente você vai chegar lá e vai estar super bem. Nós temos vários alunos que gabaritam prova dissertativa. Então, a gente teve recentemente, estou gravando esse vídeo aqui, ó, no dia 21 de dezembro. Nós tivemos segunda fase de Unesp, tivemos ali o segundo dia de FAMERP. Nós temos alunos que gabaritaram a prova dissertativa. Porque o conteúdo em si nós estudamos o ano inteiro. O que é o diferencial? Gente, critério de correção. E a gente trabalha muito isso. Obviamente, os alunos vão conseguir essa aprovação. Então, prova dissertativa não é um problema. Então, se você acha que tem problema, tire da sua cabeça. É só você aprender o critério de correção. E você domina. Mas tem alunos que têm um trauma. Né? Eu tenho um trauma, não quero, não gosto, eu realmente não me dou bem. Sabe qual é uma das vantagens da Banca Vunesp? Você consegue optar por provas níveis 1, 2 e 3. O que significa isso, Débora? Grau de complexidade, exatamente. Provas níveis 1, 2 e 3. Quanto maior esse número, mais complexa e mais exigente é a prova. Então, Débora, olha só, eu quero fazer uma prova nível 1, então você vai estudar até um certo nível de conteúdo. Eu fiz uma prova nível 2, então eu vou ter que abordar algum nível, um nível acima de uma prova nível 1. Débora, eu vou fazer uma prova nível 3. Então eu tenho que abordar esse nível desse jeito. Então você consegue, pela prova que você vai fazer, você consegue medir também. E aí uma sacada interessante. Nós temos duas possibilidades aí. Primeira, eu sei qual é o nível da prova, então vai me obrigar a estudar mais, eu tenho que subir meu nível de conhecimento. Ou eu já tenho um nível de conhecimento nível 1, eu não quero ter que passar por esse processo, eu não tenho tempo, eu quero manter isso daqui. Posso escolher uma prova nível 1? Sim. Então, você pode escolher, você vai conseguir se preparar porque você sabe o nível e você sabe onde você tem que chegar, ou você sabe o nível e você sabe, ó, esse aqui é o meu limite, então é aqui que eu quero. Gente, isso é muito bom. Então, primeira coisa, você tem níveis, você consegue escolher qual nível que você quer chegar, ou que você precisa chegar para passar. E tem outra coisa, na Banca Vunesp, nós temos provas que só tem questões objetivas. Então, não necessariamente o aluno que não gosta de questões dissertativas tem que fazer. Exemplo, Débora, ABC. A faculdade do ABC em São Paulo, a prova são 80 questões objetivas, não tem nenhuma dissertativa. FACISB, objetiva. Uniceub, objetiva, não tem dissertativa, só tem a redação. O EA, que é pública, objetiva. Então, nós temos essa opção. E também temos, não, mas eu quero Einstein. Opa, se você quer Einstein, então você vai ter que passar pelo processo da objetiva e da dissertativa. Só que você sabendo disso, você sabe qual é o nível, a profundidade que você vai ter que aprender e estudar o conteúdo, é muito mais fácil, porque eu consigo prever. Então, olha só, recapitulando aqui para vocês. Por que eu devo escolher a Vunesp? Eu tenho mais de 40 opções de provas, sendo que 5 públicas e mais de 35 particulares. Eu consigo saber o nível da minha prova para eu entender até que nível que eu vou ou que eu preciso ir, nível 1, 2 ou 3. Eu consigo escolher se eu quero fazer prova só objetiva e de redação ou se eu quero fazer uma prova que tem questões objetivas e dissertativas. Tudo bem? E outra agora grande sacada para vocês, que talvez seja o grande diferencial dessa prova. E se você está aqui até agora, você gostou do conteúdo, já curte aí. Qual que é a grande sacada? É possível prever exatamente o que vai cair na sua prova. Ah, essa é mágica, gente. Se eu te disser o seguinte, vai cair na sua prova no final de 2024, vai cair isso de matemática. É possível prever para todas as matérias. Vou pegar matemática aqui para ficar mais simples. Esses 12 tópicos de matemática você tem que dominar, porque na sua prova vai cair no final de 2024. Nós estamos em dezembro de 2023.
Eu estou dizendo que é possível prever que vai cair na sua prova em 2024, no final de 2024. Na VUNESP a gente consegue fazer isso. Então, olha só, é possível prever o que vai cair, como vai cair, qual que é o grau de complexidade provável dessas questões e quais são as possibilidades. Então, olha só, essa é a possibilidade. Para a geometria analítica, quais são as possibilidades? Para a geometria plana, quais são as possibilidades? E a gente começa a estudar e treinar isso agora para o vestibular do ano que vem. Olha que loucura, né? Se eu tenho lá 40 opções, se eu consigo escolher pública ou particular, se eu consigo saber o nível dessa prova, se eu consigo prever o que vai estar lá para eu estudar o conteúdo certo e eu conheço o critério de correção, gente, é indiscutível que eu vou passar no vestibular no final de 2024. Por isso que é possível passar em medicina em menos de um ano. Por quê? Porque você consegue colocar todas essas informações e entregar isso para um aluno. Entende? Então, olha só. Se você que quer medicina ainda não cogitou a possibilidade de fazer VUNESP, você está perdendo tempo. Dá uma olhadinha nas possibilidades, em quais são as faculdades, para onde você iria. Débora, eu sou do Sul. Tem no Sul? Tem. Débora, eu sou do Sul, mas quero ir para São Paulo. Então, venha. Sou de Minas e quero ir para São Paulo. Quero continuar em Minas. Estou em Goiás. Não importa. A Banca VUNESP tem um leque muito grande de opções de provas. Ou você pode ficar na sua cidade ou se mudar, porque quem quer medicina vai realizar o sonho. É importante saber o seguinte, existe 40 possibilidades de aprovação em menos de um ano. Então, se você não cogitou isso ainda, VUNESP é para você. Então, só para responder a pergunta, essa foi uma pergunta de uma pessoa que me mandou mensagem no Instagram. Por que VUNESP? Tá aí, porque você consegue passar em menos de um ano, sem a menor sombra de dúvidas, sendo pública ou particular, faculdades extremamente concorridas e faculdades que estão ali no ranking, ranqueadas como as melhores. Então, sem a menor sombra de dúvidas, VUNESP é para você. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha respondido a pergunta e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.